E aí, pessoal, tudo certo? Começando mais um UJL Cast aqui para vocês. Hoje comigo a Jéssica, que é a coordenadora estadual da UJL, e o nosso convidado especial, o Douglas Sandri. Vou passar agora para o Douglas se apresentar e contar quem é Douglas Sandri. Olá, pessoal, tudo bom? Primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, pelo convite. É um prazer poder conversar com vocês e com o público, Jéssica e Enzo, que acompanham o JL, né? Uma felicidade que tenhamos gente jovem reunida para propagar as ideias da liberdade e principalmente no meio estudantil, em que essas ideias são mais necessárias, né? Eu sou de Lajeado, né? Eu sou de uma família de empreendedores, comerciantes, pequenos, né? Eu nunca tive muita vida fácil, estudei em colégio público, depois tive oportunidade de colégio privado, depois passei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e estudei engenharia elétrica lá, sou graduado em engenharia elétrica pela URGS. Fui lá que eu pude conhecer mais o movimento estudantil, fazer parte do movimento estudantil. Eu ingressei na universidade em 2009 e uma das primeiras coisas que eu vi assim fixadas na parede era um cartaz lá daquilo que era na época, né, o DCE Livre da URGS, né, que era um movimento que se contrapunha à esquerda, né, formado lá no início por pessoas bastante liberais, meu amigo Renan Preto e o que depois viria a ser deputado Marcel Van Hatten, né? E aí eu comecei a gostar das ideias ali e tal, entrei em contato e fiquei ao redor, assim. Mas votava nas eleições, trocava uma ideia e tal. Mas em algum momento nós resolvemos organizar um campeonato de futebol na engenharia elétrica. E aí o pessoal falou, não, o certo seria ser pelo centro acadêmico. A gente foi descobrir que não tinha centro acadêmico constituído e tal. O que precisa para fazer, né? E aí, assim, eu me tornei presidente do centro acadêmico lá, que é o diretório acadêmico da engenharia elétrica. Conseguimos fazer bastante coisas legais lá. E aí, os caras, ficou tão legal aqui na engenharia elétrica, vamos fazer o mesmo para todas as engenharias. Aí a engenharia tem o Centro dos Estudantes Universitários de Engenharia, na URGS, né? Que é um centro acadêmico muito grande, que são mais de 5 mil alunos, e é o mais antigo do país. Né? Foi fundado até muito antes do que viria a ser a URGS depois. Né? A URGS ela é da década de 50, a Escola de Engenharia é de 1896, né? E o centro acadêmico é dessa época, o CUE. E eu fui presidente, né? A gente foi chapa única, né? Tinha um pessoal mais de esquerda na época, e a gente substituiu essa galera aí e implementou uma gestão por excelência que permanece mais ou menos até hoje. Lá o CUE tem uma marca de ser um centro acadêmico muito forte e de gente que faz muito gestão pela excelência mesmo. E ao mesmo tempo, né, nós fazemos a volta por cima aí no CUE, nós fundamos a AAEE, né, que quem é da URGS deve conhecer, que é a Associação Atlética da Escola de Engenharia. Isso era um sonho que nós tínhamos de ter uma associação atlética, assim como tinha na Poli em São Paulo, como tinha muito forte no Paraná, enfim. E nós queríamos que, assim como os cursos de medicina, que a engenharia pudesse ter, né, a sua atlética. Depois a gente conseguiu ajudar o pessoal do direito e assim por diante. Então a gente fez a Associação Atlética da Escola de Engenharia, que também se tornou uma das maiores atléticas. Tudo na engenharia tem muita escala, né? Então a gente fazia uma coisa e virava já muito grande, né? Então tive o privilégio de ser um dos fundadores, dia 4 de 2016, de uma associação atlética que reunia, então, os jovens aí para estudantes para trabalhar essa parte esportiva, enfim, representar a universidade. Então, foi um momento muito legal da minha passagem pela universidade, né? Depois eu parei um pouco para me formar, tal, que eu acho que o movimento estudantil não tem que ser para sempre. Lá na URGS tinha esses caras aí que vocês devem conhecer bem, que querem ficar para sempre na universidade, que tem emprego, né? O emprego dele é estudante profissional, fica passando, trocando de curso, fica fazendo o mínimo que precisa para não ser jubilado, muitas vezes patrocinado pelo pai ou às vezes por partidos políticos, né? Ocupando cargos de confiança, etc. E a missão que eles têm é ficar dentro da universidade simplesmente gerando engajamento político para as causas de esquerda, né? Então, eu, obviamente, não era disso, minha família jamais me permitiria algo do tipo. Eu entrei na universidade para me formar, e eu me formei, né, num curso que é muito difícil e fui para frente. Mas daí, bom, vendo que a gente conseguiu modificar bastante a realidade da engenharia ao nosso redor, né, criamos esses movimentos lá dentro,
eu pensei, pô, o Brasil está precisando disso, né? Era a época da Dilma, ainda não se sabia do tamanho da crise que ela estava gerando, mas as medidas que ela estava tomando, ela estava levando para o buraco, né? Se você lembrar, ela estava controlando o preço da Petrobras, preço da energia elétrica, segurando a inflação de tudo que é jeito e política populista para ganhar as eleições, né? Deu aquela baixada da conta de energia elétrica que até hoje a gente está pagando a conta pela manobra bizarra que a Dilma fez. E daí, nesse momento, eu pensei, pô, eu vou para a vida pública porque eu quero ajudar, né? E aí eu conheci o Partido Novo, comecei a me envolver, naquela época catar ficha de assinaturas, etc. E ao mesmo tempo nós estávamos engajados, daí já passada a eleição da Dilma, tal, a gente viu o desastre que viria, o estelionato eleitoral, as pedaladas, e a gente foi para a rua pedir impeachment, né? Então participei, coordenei movimentos de vir para a rua, etc. Daí fazia em Porto Alegre, vinha para minha cidade, participava da banda louca liberal em Porto Alegre, vinha para Lajeado coordenar as coisas, porque eu já estava meio que voltando para Lajeado, né? E aí me estabeleci em Lajeado e nesse percurso todo aí ganhamos a eleição aqui para tirar o PT justamente da prefeitura, né? Que governava e elegemos o prefeito Marcelo Calmo, que é um grande amigo meu, tal, fui coordenador de campanha, um deles, e elegemos o prefeito. E aí ele me convidou para ser secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agricultura. Quando comecei a coordenar a campanha, eu tinha 24 anos, muito novo. Então, vocês que são jovens, estão nos ouvindo aqui, saibam que desde muito cedo vocês podem fazer a diferença. E se vocês encontrarem pessoas que dão esse respaldo e apostam em vocês, e vocês certamente irão encontrar em algum momento fazendo a coisa certa, vocês podem mudar as coisas, viu? E eu, com 25 anos, assumi a secretaria. Veja bem, eu era secretário de Agricultura, entre outras coisas, do município, né? E uma secretaria nova, nós reduzimos de 14 para 11 secretarias, cortamos 30% dos cargos de confiança, né? Começamos a fazer uma gestão muito enxuta, revisando todos os contratos, foi uma coisa bem legal. E aí fiz um programa lá com a ajuda dos servidores da secretaria, com o apoio das entidades empresariais, enfim, os sindicatos contadores do Vale do Taquari e tal, chamado Simplifica Lajeado. E o Simplifica Lajeado foi um tremendo sucesso, porque passou a dar 90% das empresas, né, que requeriam o alvará em 24 horas. Quer dizer, Lajeado estava abrindo empresas em sua maioria, em sua quase totalidade, né, praticamente mais de 90%, chegou a 98% hoje já. 98% das empresas recebem alvará em 24 horas no município, quase que automaticamente. E vem estando assim na frente das modificações que o Estado vem também buscando fazer para fazer com que seja ainda mais ágil, seja 100% automático, inclusive. Naqueles casos que o município ainda dá alvará, porque tem casos que nem precisa, né? Então, nesse processo todo, né, o que a gente tem visto é que as pessoas se engajaram nessa pauta, né, liberal e desburocratização e tal, e eu comecei a dar palestras em outros municípios, né, me chamaram em Uruguaiana, pô, no outro lado do estado, assim, eu fui, palestrei lá, me chamaram, tudo que é canto eu fui. E aí, nesse processo, o Marcel, um dia passando em Lajeado, me convidou para concorrer a deputado estadual. Eu topei, pô. Ele falou, olha, isso ajuda a minha decisão de ir pro Novo, tal. Ele estava no PP na época. Pô, topei, estava, né, já circulando. Ele falou, agora volta e pede os votos, né, de onde você foi. E aí foi o que eu fiz. Concorri, me faltaram 317 votos, sou o primeiro suplente de deputado estadual do Partido Novo, né? Hoje eu tenho 30 anos e eu até, é engraçado, né? 317, porque eu só precisava empatar com o Giuseppe, né? Porque eu sou mais velho do que ele, com 30 anos, né? Ele é o deputado mais novo da Assembleia. Então, muito legal isso, assim, o Giuseppe é um grande amigo meu, é um cara que eu tenho muito orgulho, né? De que esteja lá, tá ele, o Fábio, pelo Novo, enfim. Em uma Assembleia que está mais liberal, assim, tem outros grandes nomes lá também, de outros partidos que estão mais com o viés liberal, nem sempre com todas as nossas pautas, isso é natural, nem todo mundo vai ter todas elas, mas o viés geral da Assembleia está mais liberal do que jamais teve. A prova disso são as privatizações que nós conseguimos aprovar e reforma do Estado que andaram bem dessa vez. E aí, acabada a eleição, tendo a possibilidade de eventualmente ter que assumir, enfim, eu não queria ir para o privado, queria ter mais experiência no público, e eu fui convidado para trabalhar em Brasília, e hoje sou chefe de gabinete do deputado Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo. Ele precisava de alguém de desburocratização, eu estava à disposição, e a gente tem um elemento de ideias incrível. Eu topei. Então, eu vou e volto toda semana, né? Passei uma ponte aérea do Rio Grande do Sul com Brasília, é algo bem desgastante, eu ainda moro em Lajeado, né? Eu decidi morar em Lajeado, então mantive minha estrutura toda aqui, e aí eu fico indo de Porto Alegre, Lajeado, Porto Alegre, Brasília, né? Então,
essa é a minha função, e comecei a fazer, daí a gente vai falar mais aqui, né, já parando com o meu monólogo, né, comecei a fazer algumas coisas que eu já tinha vontade há muito tempo de fazer. Uma delas é fazer um programa que mostrasse como que as pessoas estão produzindo em 2021, né? Que esse negócio de campo, do rural, antigamente era um negócio assim, o cara chamava com alcunha ruim de colono, que não é ruim de maneira nenhuma, colono é um espírito muito bom, né? Mas era uma coisa queria ser negativa, né? E a gente vai ver, são pessoas que estão empreendendo. Hoje eu tenho brincado assim, né, que a área urbana a área rural está urbanizada, né? Porque o cara tem Wi-Fi, o cara às vezes teve experiência na cidade, voltou para o interior, né? Não quer mais trabalhar de sol a sol sem nenhuma qualidade de vida. Ele tem exigências que ele faz a si mesmo para que ele consiga aguentar o tirão e ter uma tranquilidade mais lá na frente, ter saúde, né? E uma coisa fundamental em tudo que eu vi, em tudo que eu caminhei, o cara não pede por ajuda do Estado. Ele não está lá, o Estado tem que resolver um problema, ele vai lá e pega e faz. Até porque onde ele está, no interior, Estado, sabe? O município, ele só quer que o cara coloque uma lâmpada lá, que ele asfalte, que ele dá as horas máquina lá que eles eventualmente têm, e só. Ele não espera a solução mágica vindo, ele faz por merecer, né? E eventualmente tem esses apoios pontuais, apenas pontuais, né, das municipalidades, mas ele não está o tempo todo pedindo pelo papai Estado para... Então, eu queria mostrar isso para as pessoas. E aí eu criei o Gente que Produz, que é um canal no YouTube, eu uso nas minhas redes sociais em geral, tem maior repercussão no Facebook, né? A coisa anda mais lá, porque minhas redes são mais estabelecidas lá, né? Mas também está disponível no YouTube, né? Para quem quiser acompanhar no @DouglasSandri. Esse é um pouquinho do que sou eu, tá? Então, eu escrevo artigos também, eu estou até precisando escrever mais para o JL, né? Escrevo artigos para a Gazeta do Povo, escrevo artigos para o Instituto Liberal, para o site do Diego Casagrande, enfim, eu gosto de publicar artigos trazendo a minha visão, e sempre do ponto de vista liberal, né? E eu também sou colunista e tenho um programa na Rádio Independente em Lajeado, né, que é a maior rádio do Vale do Taquari, maior veículo de comunicação. Eu tenho um programa chamado Direto de Brasília, em que eu trago, então, um posicionamento, um pouco de bastidores, o que está acontecendo na capital federal, de assuntos relevantes toda semana, nas quartas-feiras, 10h30, na rádio. Depois eu tenho uma coluna de opinião também, que eu trago a repercussão disso também. Então, eu estou sempre buscando me expor as ideias da liberdade, enfim, e sou presidente do IFL, Instituto de Formação de Líderes, né, de Brasília, né, onde eu atuo profissionalmente, não vou e volto toda semana, e participei desde o início lá da fundação da formação do IFL, e acabei sendo diretor de formação, e depois, agora, fui convidado para ser presidente. Sou presidente, nós estamos fazendo o Fórum da Liberdade na capital federal, que é uma honra muito grande poder estar ajudando a fazer. Eu acho muito legal isso, e a primeira pergunta é mais relacionada ao que eles me perguntam, porque eu estou me formando em medicina veterinária agora, e toda vez que eu falo que eu sou médica veterinária, a primeira pergunta é por que política? E tu é engenheiro, né? Então, o que nisso teu curso te ajuda e no que ele te prejudica? Porque a gente sabe que as nossas áreas, elas não são áreas comuns no meio político, né? Se tu for conversar, todo mundo que está envolvido com a pauta política é gestão pública, é direito é o que mais tem, né? Às vezes tem uns DRI, então, fugindo dessa linha de cursos comuns, o que tu acha que ser engenheiro te ajudou e o que ele te prejudicou? Porque às vezes eu vejo que eu perco algumas oportunidades, porque eles falam justamente que não é o curso de procura para determinada área na política. Então, ao mesmo tempo que eu considero a formação acadêmica fundamental, isso é muito importante mesmo, estudem, se desenvolvam, procurem a área que vocês querem atuar, mas muitas vezes a gente decide muito cedo na nossa vida. Depois a gente foi ver o que a gente é, assim, o que a gente gosta de fazer, aquilo que... Cara, quantas vezes eu quis, eu não quero mais ficar na área pública, mas, cara, 2 dias depois estou escrevendo um artigo, estou no Twitter, sabe, estou gravando um vídeo. E aí tu vê, cara, esse negócio é para mim, eu gosto de fazer isso, então eu vou fazer da melhor maneira. Então vai estudar sobre isso. Eu não escrevo artigo que eu não pensei a respeito, que eu não consultei especialistas, que eu não conversei, sabe? Então, assim, formação, ter conteúdo é super importante, conteúdo é rei. Agora, a nossa formação, às vezes a gente decide muito cedo. Eu decidi com 17 anos, fui para Porto Alegre estudar engenharia. Ontem, eu estava até às 2 da manhã vendo como é que se resolve polinômio de terceiro grau,
para obter as raízes. Cara, nada a ver com o que eu faço hoje, mas era algo elementar. Eu vi um videozinho, sabe, desses canais de... aí eu lembrei, por isso que eu me atraí, eu gostava de resolver esse tipo de coisa e tal, mas depois descobri algo que eu gostava mais ainda, sabe? Então o meu curso me deu, primeiro, me complementou, tá? Porque tem uma área analítica muito forte em engenharia, que eu tenho hoje. Eu procuro causa das coisas, eu quero saber se o que a gente está vendo, às vezes tem duas coisas acontecendo, né? Mas elas não são causa e consequência uma da outra, né? Isso a engenharia me disse o tempo todo que eu tinha que verificar, resolver analiticamente, hierarquicamente um problema, né? Então, esse tipo de coisa para a vida pública é muito importante, sabe? Você está discutindo e está resolvendo um problema que é lá a causa, ou você está resolvendo só uma coisa que é a consequência do problema, sabe? Então, esse tipo de abordagem, eu tenho certeza que a engenharia me trouxe. E a resiliência, porque, gente, o curso de engenharia elétrica na URGS, ele é feito para pessoas que têm uma capacidade acadêmica maior do que eu mesmo tinha. Eu reconheço isso hoje, acho que não é o menor problema de a gente admitir que a gente não é tão bom em tudo, né? E eu tinha uma falta de capacidade que eu supria com muita vontade. Isso foi uma lição que eu tive, né? Com muita vontade, com os amigos certos, com as pessoas, me cercando de pessoas de confiança, em que a gente dividia, olha, eu sou melhor em fazer o trabalho, eu sou melhor em fazer a parte técnica, eu sou melhor em fazer, vamos estudar junto para as provas, sabe? Eu tinha um grupo de amigos, e aí eu aprendi a fazer grupos, eu tinha um grupo no CEUE, tinha um grupo no Departamento de Engenharia Elétrica lá, eu tinha um grupo para estudar sinais, ondas eletromagnéticas, coisas tudo dificílimas, curso de engenharia elétrica. Então, é isso, forme times, sabe? E se você não tem uma capacidade clara, assim, eu não sou um gênio acadêmico da engenharia elétrica, mas a vontade tem que suprir isso, né? Eu não fui mas eu passei e me formei antes de boa parte dos meus colegas, que na engenharia é muito comum, né? Forma uma galera, depois vai formando outras turmas da mesma turma, né? Que a galera foi ficando para trás, né? Então eu não fui o último a me formar e tal, muito embora também não tenha sido exatamente o primeiro, mas assim, a vontade tem que suprir isso, só aprendi, tá? Agora, a vida política, eu não deixei de fazer política estudantil, grêmio estudantil, nunca na minha vida. Eu fiz isso no colégio, era líder de gincana, depois fiz na URGS, mesmo no ambiente desses. E aí, veja, o centro acadêmico estava largado, tinha um sofá e uma rede velha lá. A gente colocou ar-condicionado, vendia lá na época Red Bull, acho que vende até hoje. Colocamos uns computadores lá que no início precisava ter computador ali para imprimir trabalho, não sei o que, né? O pessoal tinha menos acesso a esse tipo de coisa, isso era 2009, ainda era... Né, já tinha laptop e tal, mas não era... Ainda precisava imprimir, tinha algumas coisas que só rodavam nos computadores específicos lá do curso, então tinha uns computadores ali. Depois de um tempo, como as coisas foram diminuindo, claro, já virou videogame, daí fazer campeonato de videogame, daí fazer campeonato de futebol, demos vida para aquilo, sabe? Então, nós não paramos de fazer, e aí fui escalando, eu concorri a presidente do DCE, faltaram poucos votos, sempre alguma coisa, votos aí para ser presidente do DCE da URGS, né? Eu não deixei de fazer isso em nenhum momento. Então, eu diria assim, a profissão pode ajudar muito, a área acadêmica que a gente escolhe pode ajudar muito. Hoje, eu sou chefe de gabinete de deputado federal, eu fui assessor legislativo, eu faço relatórios o tempo todo, eu tenho que ficar lendo leis e tal. Eu tenho hoje um conhecimento da área jurídica muito maior do que alguns caras que estudaram direito e foram fazer outras coisas, sabe? Por que isso? E discuto de igual para igual com graduados em direito e tal. Claro, tem especificidades que eu, às vezes, tenho uma limitação ali, também tem que reconhecer, mas vou aprendendo. Por quê? Porque, de novo, a vontade supera, sabe? Aquilo que você sabe fazer, que você gosta de fazer, que está no sangue. Depois eu descobri que eu talvez tivesse feito direito, talvez tivesse que ter feito economia, outra coisa. Mas isso também não é uma limitação. Pô, não fiz. Cara, não dá para ficar chorando que não fiz, que não sei o quê. Vamos para frente, sabe? Jéssica, eu tenho certeza que vai acontecer, de você ter 1000 oportunidades, e alguém vai dizer, não importa que você fez medicina veterinária, se você tem mais vontade de fazer outra coisa, você tem resultado, tem entrega, e você tem, Jéssica, porque você faz um belo trabalho na JL, você vai lá e faz, sabe? Você vai lá e consegue entregar. Então, o fato de um engenheiro eletricista, não é da área de formação, ter sido de um gabinete com muita exigência legislativa, o assessor legislativo, depois ter sido chamado para ser chefe de gabinete, que é uma forma de reconhecimento do bom trabalho nessa primeira posição, e não perde nada para outros assessores que têm essa formação, demonstra que se a gente tiver capacidade, estudo... Gente, eu li tudo que é livro liberal, sabe? Eu li Ação Humana. Ação Humana assim, é desgastante. É um livro que, se você quiser entender ele bem, você precisa, sabe, gastar tempo, volta uma página, reler, concorda, discorda,
sabe? E ao mesmo tempo você tem que ler várias correntes do liberalismo. Você tem que pegar lá, às vezes tem que ler em inglês, né? Por exemplo, Why Nations Fail. Tinha que ler, eu li em inglês, depois até li em português para ter certeza do que eu estava, né? E é um livro fantástico, assim. Esse eu tenho que ler 2, 3 vezes para lembrar das passagens e tal. Tem que ler, sabe? Tem que se aprofundar. Os veículos de comunicação tem que estar sempre por dentro. Pode não concordar, eu nem concordo com a maioria. A linha editorial do Brasil está péssima. Aliás, no mundo, a linha editorial dos veículos mais tradicionais, como são chamados, está péssima, né? Mas tem que ler esses caras e procurar aqueles com que você concorda mais. Aqui é a Gazeta, Revista Oeste, eventualmente tem uma pegada um pouco menos tarimbada aí. Mas a grande questão é conseguir fazer com que o curso, né, possa ser uma coisa menor, e aí você pode fazer uma pós-graduação, né, Jéssica? Você pode depois optar por fazer ciências econômicas, por exemplo, como uma pós, um mestrado em economia, enfim, que é inclusive o que eu pretendo fazer, né? Fazer um mestrado em economia para alicerçar ainda melhor, né, aquilo que eu fui descobrindo intuitivamente e seguindo bons líderes, né? Você vai lá, ouve Marcos Lisboa falando, ver políticas públicas implementadas na prática e verifica se aquilo faz sentido, Ricardo Paes de Barros, enfim, você tem que estar seguindo esses caras que você admira, acompanhando, né, para verificar se as ideias que você tem faz sentido, e acho que aí pouco importa a área de formação, né, mas quem gosta de política, eu acho que faz bastante sentido o direito. Por quê? Porque você para o tempo todo sobre diplomas legais, né, e você no direito tem capacidade e oportunidade de expressar, de falar, né, e isso e é por isso que é natural que a área pública vai ser muito mais dominada por pessoas com formação em direito, né? Bacharel de direito vai ter muito mais vantagem, e outros cursos correlatos, própria economia, como você tem aqui, enfim, porque vai ter uma formação mais específica. Quanto à coisa técnica, né, Jéssica, que você acha legal, mas não consegue aplicar na política, né? Assim, imagino que você lá pega o bisturi, tem que desenvolver toda né? Isso aí na política, né? E eu sei como é que é, né? Minhas integrais lá servem muito pouco a política também. Mas agora, fugindo um pouco, Douglas, da tua trajetória, que mais uma vez quero te parabenizar aqui pela tua trajetória. A gente até estava comentando esses dias, eu e a Jéssica, antes de te fazer o convite para vir para o podcast, que é uma trajetória muito legal, né? Uma pessoa que, até como a gente comentou agora, se formou em engenharia, não tinha nada ali ligado à política, engenharia, e gostava daquilo e se colocou à disposição, foi fazer um trabalho. E eu pude acompanhar um pouco assim, porque a minha família é do Vale do Taquari, a boa parte, sim. Meus avós nasceram no Vale do Taquari, então meus tios-avós estão todos lá, primos, e eu sempre vou para lá nas férias, e a gente pode acompanhar o trabalho que é realizado, né? Então, mais uma vez, parabéns. Por isso a gente vê também o que eles comentam da transformação depois do prefeito Marcelo Calmo lá, e o que era antes, e a gente sabe a diferença. Mas tu já comentou isso um pouco antes, e agora eu queria só dar uma finalizada. Qual o objetivo e o que te motivou a criar o quadro Gente que Produz? O nome já diz muita coisa, né? A gente tem que olhar, no Brasil trata muito mal quem produz, né? Seja quem empreende mesmo, quem toma os riscos do negócio, né? Seja quem é o empregado daquele negócio, né? Quer dizer, você tem uma série de regras lá, por exemplo, o empregador fica retendo uma parte do salário o ano todo, né? Chama 13º salário. Se você ganhasse aquilo lá todos os meses e pudesse aplicar, você teria mais do que 13º no final das contas, né? Você teria ele corrigido ao menos pela inflação, e você poderia optar como guardar ele, né, ao invés de receber perto do Natal. Quer dizer, são coisas assim que só no Brasil que se tem, né, e implicações que a gente tem das regras trabalhistas para quem empreende, enfim. Eu queria ver, cara, como é que a coisa funciona, né? No campo, quando eu comentei, né, fui secretário de Agricultura. Lajeado é uma cidade que não tem mais muita agricultura, né? Então, por isso até que faz sentido estar junto com outra secretaria, porque o desafio de fornecer serviços era já reduzido. E aí eu comecei a circular e eu resolvi em todos os feirantes, né? Tem uma feira em Lajeado, enfim, eu quis visitar todos. E eu fui quase todos, e quase todos que estavam produzindo alguma coisa em Lajeado eu fui, né? E verificando isso, eu fui vendo, cara, como é que as pessoas estavam se transformando para ficar no campo, para ficar no rural, sabe? Tá dentro de Lajeado, podia estar fazendo outra coisa, mas a pessoa precisava empreender, queria empreender.
Então eu fui vendo, cara, olha como isso está se transformando. Aí minha irmã mora lá em Coqueiro Baixo, uma cidade, gente, Nova Brécia, todos os churrasqueiros aí que vocês conhecem, né? O Enzo está rindo aqui porque ele sabe, né? Você entrar na Giovanazzi, pergunta de onde é que é o dono, vai dizer Nova Brécia, né? Vai entrar na Fogo de Chão lá, pergunta onde é que é. Todos os caras de restaurante, tal, de Porto Alegre, de fora e tal, vieram tudo uma região, né? Que é a maior parte veio de Nova Brécia, até que chamam de capital do churrasco. Mas não é porque faz churrasco lá, né? Porque os caras fazem churrasco em todo o Brasil, em todo o mundo, tem na Europa, nos Estados Unidos, a gente foi abrir churrascarias e tal. Então tem muita gente empreendendo lá nesses lugares. Eu fui ver isso aí que tá lá ainda, né? Minha irmã mora nessa cidadezinha de 2 mil habitantes lá, é uma cidade perto de Nova Brécia, quer dizer, é longe, né, de Porto Alegre, enfim, e ela tem uma casa super confortável lá, e eles têm tudo lá, e assim, tem uma vida igual a que a gente tem em Lajeado, ou que eu tenho em Brasília, ou você tem em Porto Alegre, enfim, mas é uma cidade pequenininha, assim, desse tamanhinho, lá no interior. E um dia eu tô lá, tô comendo um churrasco, aí me liguei assim, cara, olha que isso aqui era muito diferente quando ela veio, quando ela começou a namorar meu cunhado, tal, eles estão juntos há uns 15, 20 anos, acho. E eu lembrava assim, pô, como era difícil, era longe, ficava meio que sem comunicação, era telefone fixo, tal, no início e tal. E como a coisa foi mudando, eu me liguei assim, pô, cara, chegou, agora igualou, assim, agora, fora a distância física, tá tudo igual, não tem mais diferença, né? A grande vantagem é que eles têm ar puro lá, tem, né, fabricam a própria comida, né? Eles plantam, eles têm porco e tal. E trabalham fora também, né, ao mesmo tempo. E aí cara, eu preciso mostrar isso aqui para as pessoas. Tinha antes um negócio assim, o Estado tem que ajudar as pessoas a permanecer no interior, etc. Cara, a última vez que alguém falou sobre isso me lembra dos gulags, né? Me lembra o que o pessoal fazia na União Soviética, né? Tentava promover que as pessoas ficassem no campo, tal, né? Quando as pessoas estavam, ou lembra a China, né? Ou lembra também o êxodo rural, né? Lá na Inglaterra que aconteceu, né? Tudo, assim, não é um êxodo rural, foi na verdade um fluxo urbano, porque as condições de produzir na cidade, aquele amontoamento, aquelas pessoas no carvão, não sei o que, era ainda melhor do que ficar no campo, né? E aí o capitalismo começou a demonstrar que ele funciona bem em grandes cidades, mas, ao mesmo tempo, nós temos que alimentar essas pessoas. E vai ficar menos gente no interior, mas vão ficar pessoas com mais qualidade de vida. E é isso que eu comecei a ver no interior, né, e andando, eu pensei, cara, eu quero mostrar para as pessoas como é que essas pessoas produzem com qualidade de vida, sabe, com produtividade altíssima. Vou dar um exemplo aqui. Vai ao ar um programa desses ainda, em que eu mostro lá o pessoal da estufa, ele não planta mais no chão, né? Aquilo que ele precisa manusear e colher. Ele planta na altura da cintura para que ele não precise se abaixar para não doer as costas, né? Ganha produtividade, ganha qualidade de vida, ele não tem como produzir até os 60, 70 anos se o cara ficar tendo que se abaixar, capinar, etc. Usa técnicas avançadíssimas, sabe? De produção que aumenta a produtividade. E eu resolvi mostrar isso para as pessoas. Como o capitalismo também e liberdade econômica impactam essas pessoas. E como essas pessoas que estão lá não estão pedindo por Estado, sabe? Elas querem poder trabalhar, querem o direito de trabalhar, querem condições melhores, querem poder comprar daqui a pouco um fertilizante com preço mais baixo. Sim, isso é sempre, né, algo que vai mobilizar as pessoas. Querem produtos de melhor qualidade no Brasil, querem produzir. Assim, todas as pessoas com quem eu conversei, ninguém falou na palavra governo, ninguém falou na palavra Estado, sabe? Apesar de, como eu ter comentado antes, eventualmente as prefeituras darem uma ajuda, eventualmente as prefeituras teriam apoio, né, em algumas coisas que pontualmente podem fazer sentido, mas de maneira geral, eles são empreendedores, eles estão fazendo por si, eles não esperam cair do céu, eles sabem que para colher tem que plantar. Eu acho que isso já é uma coisa natural, né, de quem é agricultor, quem é do meio, eles já entendem essa coisa, né? E vendo, olha, sozinha a planta não vai produzir, se eu não colocar semente, se eu não regar, se eu não capinar, a coisa não vem. Então, esse espírito, e eu digo isso, esse é o espírito de colono, sabe? Que é bom mesmo. O Alexis, deputado que eu trabalho em Brasília, ele é empresário, tudo, liberal, e ele sempre fala essa frase: nós não podemos perder o espírito de colono, justamente essa frase. E por quê? Acordar cedo, vai trabalhar, arregaça as mangas, sabe? E muitas vezes dorme tarde, mas acorda cedo de novo e vai de novo, né? E saber que tem que plantar para colher, né? E eu quis mostrar isso, né, para as pessoas e mostrar como é que a minha geração está ficando no campo.
né? Como que tem gente da minha idade ficando lá, como eles estão, né? É com Wi-Fi, é com produtos de primeira, eles comem super bem, eles cozinham super bem, e eles produzem super bem, e com qualidade, com sofisticação, assim, que felizmente o nosso agro está começando a pegar. Né? E se a gente for ver, tem um episódio que se linka a esse que eu citei, que vem antes desse, né? Para o cara conseguir produzir a estufa, né, na altura da cintura, não usa terra ali dentro, usa substrato. E esse substrato é baseado na queima de casca de arroz, né, que vai misturado com nutrientes, etc., e ensacado em plástico, né, quer dizer, aí chama-se plasticultura, né. E aí, para esse cara conseguir fazer isso, alguém tinha que fornecer justamente esses sacos, né, de composto orgânico, né. E aí que vem uma coisa interessante, olha como começa a agregar valor. Isso antes vinha importado, era caríssimo e tal. O episódio anterior a esse, né? Então quem vai ver nessa ordem, o cara faz, né? O composto, quer dizer, ele está especializado em fazer isso. E aí aquela coisa magnífica, né? Linda, que o capitalismo, a liberdade nos traz, que é a especialização das tarefas, né? Quer dizer, um cara se especializou em fazer o composto orgânico para todo mundo, o outro cara se especializou a plantar o morango em cima. Quer dizer, é fantástico isso, né? E isso é o capitalismo aplicado na prática dentro da agricultura. Antes tinha esse negócio assim, ó, subsistência, os caras defendendo que o bonito é quando é subsistência, o bonito é... Não, o bonito é quando coopera, o bonito é quando é integrado, o bonito é quando um cara agrega valor para o outro, o bonito é quando um cara faz composto orgânico para o outro plantar moranguinho, e tá tudo bem o cara não fazer tudo, sabe? E dividir as tarefas, e todo mundo ganhar um pouco, todo mundo ganhar no bolo mais do que ganharia separado. Isso é o capitalismo, gente. Isso é a liberdade na prática funcionando. E eu precisava mostrar isso, né? Porque muitas vezes as pessoas esquecem e ficam tratando quem está no campo como um coitadinho, né? Os movimentos de esquerda querem subjugar essas pessoas. Não, gente, e é por isso que o pessoal, inclusive, do campo está cada vez mais defendendo as ideias liberais e conservadoras, enfim, mas que defendem a liberdade de trabalhar e a liberdade de fazer livres trocas, enfim, né? Cada vez mais, né? E isso tem mudado o paradigma de um país que vive disso, né? O Brasil hoje tem uma parte grande do seu PIB atrelado justamente ao setor primário, né? Então é importante que a gente veja que lá na origem da nossa riqueza, naquilo que a gente é bom em fazer, nós somos, na essência, capitalistas mesmo, liberais, né? E é bom poder mostrar isso. Eu acho muito legal o objetivo do canal, até para te mostrar como é que os outros produzem, porque a minha avó, esses dias eu fui visitar ela lá fora, ela mora no interior, e ela estava me dizendo que ela estava aplicando um negócio com as vacas que ela tinha visto na TV, que tinha funcionado com outro produtor, e ela estava testando lá, entendeu? E ela não tem conhecimento, tipo, algum de estudo acadêmico e tal, mas ela viu que funcionava, ela viu os resultados que ele estava demonstrando lá, e ela está aplicando, tipo. Foi só o conhecimento que chegou até ela para ela botar em pauta. Eu queria saber como a gente pode incentivar esses produtores, e a gente sempre pensa na iniciativa privada, né? Mas como tu acha que o governo ele pode incentivar esses produtores também? Olha, o governo, a primeira coisa, ele precisa não atrapalhar, né? Então, essa é a primeira coisa, né? E não trazer dúvidas sobre o negócio. Eu diria assim, de tudo que eu tenho circulado, tenho visto, tenho até ido em empresas maiores, né? Frigorífico, por exemplo, né? Como é o caso da Carrer, que eu estive visitando, empresas pequenas, né? Familiares, né? Como eu citei aqui, é uma empresa, pessoal que planta, né? Para vender na feira, enfim, né? Mas super empreendedores, né? Tem site, tem tudo. Talvez esse seja um dos melhores episódios, pelo menos foi um dos que eu mais gostei de gravar, até porque essa família é muito amiga minha, mas todos eles têm o mesmo problema que o empreendedor tem no Brasil hoje, né? Eles têm dificuldade de ter empregados, né? Trabalhadores empregados, né? Salariados, CLT, custam mais do que eles às vezes conseguem pagar, né? E às vezes a falta de qualificação desse profissional não justifica um salário mais elevado também, né? E aí é um problema. Tá, mas então não é para. Não, o problema é que nós temos que resolver isso, né? Nós temos que investir em educação básica, e aí, de novo, o JL é importante nisso, né? Tá presente para. Na nossa época, a gente forçava muito a universidade a melhorar, assim, né? Mas tá presente para que
o pensamento hegemônico na universidade não seja o de esquerda, o do coitadismo, não, é justamente dizer, cara, nós temos que formar pessoas para trabalhar, pessoas para produzir, enfim. Então, eu vejo isso, tá? Essa é uma coisa. E aí, voltando ao problema de contratação, né? Pô, o cara custa, vamos chutar aqui, o salário dele nominal é R$2.000, né? Com os descontos, etc., ele ganha aí R$1.000, R$1.500, né? E para o cara que vai empregar, um salário de 2.000 custa R$3.500, R$4.000. Quer dizer, de 4.000, o cara gastou com o empregado, renda mesmo, o cara recebeu R$1.000, R$1.500. Aí, pegar qualquer cálculo aí na internet, vocês vão ver, é realmente isso. Então, uma coisa comum que eu encontro muito é essa dificuldade de ter gente para colocar para trabalhar, porque as regras são bem ruins, né? Impostos também sempre são problemas, né? Depois que eles crescem um pouquinho, eles começam a aprender a dar certo, barra no problema de impostos, esquecendo a informalidade, etc. Aí a melancia tem um enquadramento de ICMS, daí eu não sei o que tem outro, daí a compota, não, a compota já industrializada já é outra coisa. Quer dizer, manicômio tributário brasileiro, né? Em vez de ser uma coisa só, agregou valor, é uma alíquota fixa, como é na Europa, é um IVA, como é o IBS que está se discutindo na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, principalmente no Senado Federal agora na PEC 110, na reforma tributária, é que atrapalha demais. Quer dizer, então eu fui lá no interior, ver que os problemas do cara do interior, no que depende do estado, a maior reclamação dos caras é o que todo mundo tem, na cidade também. Essas regras absurdas que nos forçam perdão, a necessidade de reformas. Mas, Douglas, a gente estava até comentando que, como eu e a Jéssica, a gente é do interior, a gente sempre tem esse contato maior. A minha família, por parte de pai, sempre foi mais ligada, né? Meu bisavô sempre foi bem de produtor rural, mais do campo. Ele era servidor público, mas ele tinha a chacrinha dele lá e ele plantava mandioca, milho e enfim, então sempre tinha esse contato. Daí eu até brinquei antes ali quando tu falou de Nova Brécia, Coqueiro Baixo, porque quando eu ia passar as minhas férias em Lajeado, com a família, a gente sempre passava e o vô sempre dizia, não, eu nasci em Coqueiro Baixo, vamos lá visitar. E a gente sempre comentava isso, né? Porque a família, como ali no Vale do Taquari, tudo bem pertinho, a família se espalhou para diversas partes, então tem gente espalhada por tudo. Mas a gente comentou um pouco da carga tributária, eu queria te perguntar, agora como tu está andando bastante aí nessa parte e já tem uma experiência com os agricultores, eu sei aqui pela minha região, pelo menos quando eu converso, que falam bastante da burocracia, né? A gente fala bastante da burocracia que atrapalha tanto quem quer empreender e montar um empreendimento no centro urbano, mas no rural também atrapalha. Queria dizer queria te perguntar o que eles falam hoje, o que eles passam para ti sobre a questão da burocracia dentro do campo. A burocracia é um problema enorme para eles também, porque eles sempre, é uma coisa assim que eu vejo, né? O empreendedor brasileiro quer muito, em geral, fazer a coisa correta, né? Não consegue muitas vezes porque a regra ou é impossível, ou é absurda, ou ela é incompreensível, ou ela é muitas vezes avaliada errada pelo fiscal, ou interpretada de forma diferente porque ela é confusa, enfim, né? Então é uma insegurança jurídica muito grande. Esse empreendedor passa em qualquer lugar. No campo não deixa de ser a mesma coisa, né? Quer dizer, lá o cara é fiscalizado, ele tem uma presença muitas vezes bem frequente de quem o fiscaliza, né? Por exemplo, tem veterinário que tem que ir lá fiscalizar quando ele tem, eventualmente, suínos, etc. Ele é um cumpridor muito grande disso, né? Agora, se diz assim, ó, da porteira para dentro, ele, ok, né? Ele tá sempre muito bem, assim, ele funciona, ele é produtivo e tal. O problema ele começa da porteira para fora, assim como se diz, né? O cara tem uma burocracia enorme para conseguir fazer sua empresa, sua nota fiscal, né? Tá regular com o fisco, não sabe muitas vezes se está recolhendo imposto de maneira correta, porque a tributação é muito confusa no Brasil. A gente tem um imposto para serviço, um imposto para... Né? E aí muitas vezes o cara acaba nem recolhendo, porque é tão confusa a coisa, né? Então se perde muito por aí, porque a gente não tem uma coisa que é simples e intuitiva para uma criança de 10 anos de idade que conseguir entender o sistema tributário do país, como é nos Estados Unidos, o cara diz, uma porcentagem do preço final, ou na Europa, que é um IVA, que é aquilo, pronto.
Então, a dificuldade no campo que eu tenho visto é muito parecida com o que a gente tem em todos os setores, né? A pessoa fica com 1000 problemas. Mas se eu vendo na internet tem serviço, incide ISS, não incide ISS, ICMS. É um mundo, assim, tão confuso, né, o tributo no Brasil hoje, para quem empreende, que o problema do cara no campo, da indústria, né, e aí a gente tem caras que estão na véspera de se tornar indústrias que não são indústria, né, tem os que são indústria mesmo, né. Vou dar um exemplo aqui, eu fui numa indústria que pega todos os dejetos de suínos, pega todos os dejetos de aves, né, que nós temos muita produção no Vale do Taquari de integrados, pega aquilo que sobra dos frigoríficos também, né, combina isso e faz fertilizante com composto orgânico em grande escala, né, e esse pessoal da Folito, né, esse pessoal especializado nisso, tem todo o sistema de logística e distribuição, e eles são indústrias enfrentando todo o problema tributário que a indústria enfrenta, né, que vocês conhecem bem. Quer dizer, então, o problema de quem está produzindo no agro, quem está produzindo, é insegurança jurídica e tal, e aí daqui a pouco vem um fiscal lá e diz, você não podia ter podado essa árvore aqui, porque, poxa, cara, mas foi eu que plantei essa árvore, não, mas é uma espécie nativa, não, é uma coisa assim absurda, sabe? Então, isso diminuiu um pouco de uns tempos para cá, né? Porque a sociedade começou a cobrar e dizer, olha, esse tipo de coisa não dá, esses excessos de rigor não dá, né? Aquilo que tem realmente, por exemplo, eles são muito caprichosos, né? Onde eu circulei, o primeiro episódio é o pessoal que produz suínos, né? E eles têm, ao final, todo o excremento né, que o porco lá vai produzindo, o suíno vai produzindo, eles armazenam no final e depois também eles mesmos transformam em composto ali também. Quer dizer, eles têm todo um cuidado para eles entenderem, olha, isso aqui se cai no rio, né, é um dano ambiental muito grande, né? Então eles, até processar, eles processam ali para evitar que isso não contamine e aí volta para um ciclo, né? Vai virar adubo novamente e agrega valor para ele também e tal. Só que, veja bem, né? Eles têm essa preocupação com o ambiental, eles têm, né? O que ninguém quer é esses excessos, às vezes, de ambientalismo ideológico, sabe? De que os caras querem fazer o cara não produzir através de regras absurdas ambientais e outras assim, né? Então eles sofrem muito disso, né? Pelo que eu tenho andado, mas tem uma coisa assim que eu tenho notado que a perspectiva, né, do que eles têm dito é que não, tem melhorado muito a forma de produzir, sim, porque a sociedade não aceita mais esses desmandos. E a gente, só vou fazer um comentário. A gente vê a inovação que eles trazem, né, Jéssica, para dentro do agro. Tu tá dentro da veterinária e até comentou da tua avó, eu acho que isso é bem legal, que tu pode aproveitar técnicas que são usadas no mundo inteiro para usar dentro da tua propriedade e ver o que dá certo, né? Então eu acho isso, eu até gosto bastante de assistir os vídeos do Douglas, que mostra bastante isso. Não é só eles produzindo, mas todas as técnicas que eles usam e tudo que eles juntam dentro disso, né? Então eu acho isso fantástico. É isso, está sendo um prazer. Que bom que tem você na audiência. Eu queria saber quanto tempo tu leva para editar esses vídeos. Agora que a gente também está se arriscando no YouTube, a gente vê que o nosso problema é muita edição, sabe? Como é que a gente vai fazer? Porque isso demanda, às vezes, mais tempo do que gravar. E como é que tu grava isso? Se tu leva uma equipe, se tu faz sozinho, e se tu quer fazer isso a longo prazo, tipo, tu vai se tornar um youtuber agora, vai fazer esse quadro por mais tempo, ou é só até tu achar que é interessante? Como é que tu pensou isso? Gente, é um programa de 10 minutos, né, que tá no YouTube, tá principalmente no Facebook, também GTV. Mas tem tido um bom resultado, assim, tá? Eu sabia desde cedo que as pessoas que têm algum vínculo com o interior, né, que nem tu falou ali, né, você vive na cidade, já nasceu na cidade e tal, mas sempre voltou mais para o interior e tal, as pessoas se encantam por isso, né? É algo que faz sentido. Então, é o meu caso, por exemplo, eu gostava de assistir Campo e Lavoura, né, aquele programa, mas era do campo, não era da lavoura, morava já na cidade, enfim, né, claro, por quê? Porque eu ia para o interior visitar meus tios, isso é a rotina de todos nós aqui. Então eu sabia que seria muito bem recebido como foi, mas eu sabia que isso daria muito trabalho. Isso dá muito trabalho, gente. É 10 minutos o vídeo. Tem que sair
de onde eu estiver, por exemplo, Lajeado, e até tem um episódio que eu gravei em Farroupilha. Você vai 1 hora de carro, mais 1 hora para voltar. Você leva uma equipe, não tem como fazer sozinho. Leva 3 horas só de gravação, no mínimo, esses 10 minutos, no mínimo 3 horas. Até que a gente chega, até que a gente... Né, primeiro, a gente tem que pegar todas as coisas, câmera, é tudo... Tem episódios que tem 2 câmeras, então tem que levar 2 pessoas junto. Tem mais uma pessoa que vai para tirar fotos, enfim. Tem que botar o áudio, tem que conferir se o áudio está funcionando, né? Tem a tomada dentro do veículo ali que a gente faz também. Então, cara, dá 3 horas cada vídeo desse só de tomada de vídeo. Dá mais 12 horas de edição por episódio. Então, vocês podem imaginar o tempo que nós já dedicamos para fazer isso acontecer. E a gente tem feito, alguns a gente conseguiu fazer aqui em Lajeado para mostrar, porque é minha cidade, enfim, mas muitos a gente tem que fazer fora. Então, assim, dá trabalho. Douglas, eu sei que você já tem vários episódios gravados, né? Mas eu queria te perguntar qual episódio tu mais gostou de gravar. Não sei se tu quer falar só dos que tu já lançou ou se do geral, mas qual tu gostou mais de gravar e conhecer a história? Todos são muito especiais porque cada um conta uma coisa muito diferente, né? O mais emocionante é fazer o primeiro, né? Porque tu não sabe como é que vai ser. Ele foi muito legal o primeiro. Teve um que foi o dia mais frio do ano, fez 0 graus, eu tava na serra, foi em Farroupilha, né? Então é bem legal, esse já foi pro ar, eu acho. Teve o Lajeado, que eu gostei muito, porque os de Lajeado, porque são daqui. Eu não sei escolher qual, cara, é difícil, porque são todos muito bons, assim, todos têm um momento marcante. No final, o café colonial lá no primeiro episódio, né, da família Trombini. Aqui é Sandra Purpa em Lajeado. O pessoal eu já mencionei da Folito. Cara, são todos muito especiais, assim, né? O pessoal vai continuar gostando muito aí, cara. Eu não sei escolher um só, assim, pra dizer. Cada um tem uma mensagem muito especial. Cada um é único, né? Sim, até porque são abordagens diferentes, né? São temas diferentes. E como é que tu vai escolhendo essas propriedades? Tu vai escolhendo, tipo, as propriedades que tu já conhece? Tu fez um cronograma, tipo, qual tu quer visitar? Ou tu vai pegando as propriedades mais padrões, assim, as que estão mais comentadas no momento? Eu pego o que é legal de mostrar, né? Então eu defino um tema que eu quero abordar e eu procuro alguém que eu conheço ou que está fazendo algo parecido. Então eu vou, né? Então por isso que a gente pegou um frigorífico, a gente pegou alguém que produz arroz, casca de arroz, etc. Douglas, então, para nós encerrar o nosso podcast, eu vou te fazer uma última pergunta, que eu acho que não tem como a gente fugir, isso é uma coisa natural. Tu é o primeiro suplente do Partido Novo na Assembleia hoje. Tem pretensões políticas de concorrer? Tem vontade? Ou não penso mais, quero ficar em assessoria, nos bastidores? Como tu planeja isso? Cara, eu gostei demais de fazer assessoria, tá? Me sinto deputado muitas vezes lá, porque eu tenho que tomar decisão por ele, então é muito bom. Mas eu pretendo voltar a concorrer sim, cara. Estou pretendendo voltar no ano que vem e estou à disposição do José se eu precisar substituir ele também, ele sabe. Então tá. Então, para finalizar, Douglas, quero te agradecer por ter topado conversar com nós, por ter colocado aí todas as tuas ideias, tudo que tu acredita, por estar fazendo esse trabalho à frente aí do gabinete do deputado federal Alex lá em São Paulo, por estar mostrando no teu canal aí toda essa gama de conhecimento, que eu acho que isso não temos como mensurar o valor, porque é algo que vai ficar para o futuro também, as pessoas vão poder assistir. Vamos deixar aqui no link também o link do canal do Douglas para quem quiser entrar, para quem quiser acessar. Acessem lá, curtam os episódios, assistam também. Eu assisto com os meus avós, porque faz eles lembrarem do tempo deles, né? Lá do Vale do Taquari. Então, eles gostam bastante. Jéssica, quero também te agradecer por estar comigo aí comandando essa conversa. E se vocês estão assistindo pelo YouTube, não esqueçam de curtir, mandem para os amigos aí, compartilhem. Está assistindo pelas plataformas digitais, também não deixe de acompanhar. Então, mais uma vez, Douglas, muito obrigado. Gente, uma honra, sempre um orgulho muito grande poder estar aqui nos canais do JL, enfim, e eu tenho muito carinho pelo trabalho que vocês fazem e eu considero que vocês fazem algo muito importante. Eu já fiz na minha época, mas não era tão organizado o movimento liberal nisso, sabe?
e agora vocês estão mais organizados e tal. Então, de parabéns, é uma honra poder estar aqui transmitindo um pouquinho do que eu estou fazendo e do que vem pela frente. Valeu, gente!